Já alguma vez sentiram que a vossa vida está fora do controle? Já alguma vez foram levados por acontecimentos que não escolheram? Já alguma vez foram empurrados para decisões que não tomaram? Já alguma vez ficaram presos a circunstâncias que não compreendem? Muitas vezes, aquilo que é inesperado bate à nossa porta e parece que nós não temos controle sobre aquilo que está a acontecer. Somos levados pela corrente, somos levados pelas circunstâncias. Talvez tenhas planeado um futuro diferente, mas agora imagina se estiveste num lugar que nunca pensaste estar. Talvez estejas a enfrentar desafios que não fazem sentido. Talvez estejas numa luta que não é a tua. Talvez pareça que Deus está em silêncio e tu simplesmente não o consegues escutar. Hoje vamos falar sobre José e Maria. E o mais normal seria pensar que era assim que eles se sentiam. Eles não tinham escolhido o caminho que estavam a percorrer, eles não tinham tido voto na matéria. Deus escolheu por eles e encaminhou-os. Tudo aquilo que eles estavam a viver não foi escolha deles. Maria estava grávida, sem que José tivesse estado com ela. O que é que diriam as pessoas? O que é que diriam as pessoas que estavam à sua volta se não fazer um julgamento da situação? E depois disso, há um decreto imperial que obriga aquela família a fazer cerca de 140 quilómetros a pé, ou quanto muito burro, com Maria grávida, para um local distante, para haver um recenseamento. Tinham que ir a Belém. E quando lá chegam, nem sequer há lugar. Na terra que era a terra de José, onde a família de José estaria, não há lugar em lado nenhum para este casal. E se olharmos para esta história desde o ponto de vista humano, pode parecer que Deus está ausente. Deus lançou a bomba e desapareceu. Afinal, se Jesus é o Messias, porquê é que não há um berço de ouro? Porquê é que não há trombetas a tocar, estandartes levantados? Se Deus escolheu este caminho para Maria e José, se Jesus é o Filho de Deus, o Rei dos Reis, onde está a dignidade de todo este momento? Mas exatamente aqui que há uma verdade que nós temos que compreender. As circunstâncias não determinam o plano de Deus. O plano de Deus, ao longo de toda a história, nunca dependeu das circunstâncias, mas sempre da sua vontade. Esta história nunca foi sobre o conforto de Maria, nunca foi sobre o conforto de José, nunca foi sobre as circunstâncias que delineavam o plano, nunca foi sobre os planos deste casal, nunca foi sobre o que faria mais sentido para eles, como continua a não ser nos dias de hoje o plano de Deus sobre aquilo que nos deixa mais seguros ou confortáveis. A história de Maria e de José, desde o início, assim como a nossa história, é sobre Jesus. É sobre Jesus. Sobre a glória do Filho de Deus. Sobre o plano de Deus para a humanidade. Não é sobre nós. Num contexto contemporâneo como aquele que vivemos, isso custa-nos muito, porque nós achamos que temos direitos. E Deus manda o seu Filho. E Ele deixa o trono de glória, despoja-se de tudo aquilo que era seu, para mostrar que o plano de Deus não depende das circunstâncias. O plano de Deus depende da sua vontade. Se tentarmos avaliar o propósito de Deus com base nas circunstâncias, nós vamos cair na dúvida e no medo. Porque nos vai sobressaltar. Aquilo que Deus tem planeado para nós é muito mais difícil de encarar do que aquilo que nós conseguimos ver. E então, o que nós somos chamados a encontrar, e convivimos isso no texto, vamos ver isso no texto que vamos ler, é que o plano de Deus acaba por ser extraordinário quando nós vivemos segundo a sua vontade e não sobre a nossa. Então, vamos começar a ler o texto, vamos ler o versículo 1 a 3. O poder
humano nunca está acima do propósito de Deus. É algo que devemos ter bem consciente na nossa vida. Qualquer poder humano, qualquer circunstância que estejam a viver, qualquer imposição pela qual estejam a passar, qualquer governo, qualquer lei, qualquer agente humano nunca está acima do propósito de Deus. O texto diz: naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que o mundo inteiro fosse recenseado. O mundo inteiro, entenda-se, o mundo que vivia debaixo da lei de Roma. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. E José também foi da cidade de Nazaré, na Galileia, à cidade de David, chamada Belém, na Judeia, porque era da linhagem e da família de David. A história do recenseamento de Jesus começa com um imperador a dar uma ordem. César Augusto era visto como o homem mais poderoso sobre a face da terra, do mundo conhecido. Ele governava sobre uma imensidão de países. E ele era visto, inclusivamente, pelos habitantes de Roma, pelos romanos, como sendo um semideus. Depois da sua morte, ele vai ser considerado um deus. E ele realmente trouxe uma coisa extraordinária. Ele trouxe paz ao reino. Um reino que estava sempre em lutas constantes, onde havia 3 pessoas que governavam, ele sobrepôs-se e ele trouxe paz, aquilo que é conhecido como a paz romana. E quando essa paz é instalada, ele tem poder absoluto sobre a vida das pessoas. Ele diz o que é possível e aquilo que não é possível. Ele dita vida e morte sobre a vida das pessoas. E então, em determinado momento, ele decide que tem que haver um recenseamento. E os recenseamentos, naquela altura, serviam para uma coisa. Não era para saber o número de pessoas que existia, era para saber se os impostos que estavam a ser cobrados eram ou não, estavam de acordo com aquilo que era o número de pessoas. Então, há um recenseamento para acertar a parte financeira do império. E o recenseamento é feito e toda a população tem de obedecer. Todos têm que estar recenseados. Então, homens e mulheres têm que começar a viajar porque as pessoas já eram recenseadas onde tinham nascido, onde pertencia à família. E era através do marido. E o marido, neste caso o homem de Maria, José, era de Belém e eles têm que fazer a viagem. Têm que percorrer cerca de 140 km a pé, de burro, quanto muito, até à cidade de Belém. E se olhássemos para a situação apenas do ponto de vista humano, parece que José e Maria eram apenas mais 2 indivíduos que estavam a ser forçados pelo sistema a fazer algo que era obrigatório. Mas a verdade era outra. Enquanto César estava a reforçar o seu domínio, Deus estava a usar César para que o seu plano se cumprisse e as promessas que foram feitas no Antigo Testamento pudessem ter lugar. Se não houvesse o recenseamento, Maria e José não iriam para Belém. Se não houvesse o recenseamento, José e Maria tinham ficado em Nazaré. Só que no Antigo Testamento a promessa é que o Filho de Deus nasce, ou o Messias nasce, em Belém. Então, enquanto César, com o seu método, metodologia, com a sua vontade de governar, estava a dar uma ordem para que os cofres se enchessem, Deus estava a usar César para que o seu plano se manifestasse. César não sabia, mas estava a servir os planos de Deus. Amigos, nenhum poder humano é maior do que Deus, os seus planos e a sua vontade. Nem reis, nem governos, nem sistemas políticos, nem decisões humanas podem impedir o cumprimento dos propósitos de Deus. Eu sei que, lá está, hoje faz-nos muita confusão afirmações como esta. Porque nós achamos que temos o direito a ter opinião. E temos o direito a decidir as nossas vidas. Mas tenho que vos dizer, o plano de Deus está acima da nossa capacidade de decisão. Quantas vezes já se sentiram como José e Maria? Como se fossem apenas peças num puzzle maior, arrastados por decisões que não tomaram, a ter que viajar, a ter que mudar trabalhos de casa, a terem que mudar de grupos de amigos,
decisões políticas que afetaram a vida. Durante tempos tivemos crises económicas que parece que mudaram tudo aquilo que era a nossa dinâmica familiar. Nós não tivemos opção sobre isso, nós não decidimos isso. Nós não decidimos que as taxas de juros iriam crescer. Nós não decidimos que guerras comecem. Do outro lado da Europa, eles não decidem, o povo não decide que tem que mandar filhos para a guerra. Quantos de nós, na realidade, às vezes sentimos que tudo isto está fora de controle, está fora das nossas mãos? Mudanças inesperadas parecem que abrem caminhos que nunca foram, ou não deviam ser sequer uma possibilidade. E a história do nascimento de Jesus mostra-nos que, apesar disso, Deus está sempre presente e o seu plano irá acontecer independentemente da circunstância da nossa vida. Independentemente daquilo que possamos estar a viver nesta hora, o plano de Deus vai acontecer. Deus vai usar tudo de bom e tudo de mau para que o seu plano aconteça. César decretou, mas Deus já havia escrito a história antes de César decretar. O seu plano era que o seu filho nascesse. O filho de Deus, o Messias, nascesse em Belém. E Deus iria fazer com que Jesus nascesse em Belém. Os poderosos fazem planos, Deus cumpre os propósitos. Nós podemos projetar tudo, mas Deus cumpre os seus propósitos. Nós planeamos, Deus executa. Não aquilo que nós planeamos, aquilo que é a sua vontade. Jesus nasceu num mundo dominado pelo Império Romano, mas esse império caiu. O grande Império Romano caiu. Como tantos outros impérios caíram ao longo da história, nenhum se manteve. Nenhum se manteve. O único império que continua a existir é aquele que se manifesta debaixo do reinado de Deus sobre a face da terra. É o reino de Deus, onde não há democracia. Enganem-se aqueles que pensam que a igreja é uma democracia. A igreja é a manifestação da vontade de Deus para a humanidade. Os impérios caem, o propósito de Deus mantém-se. Os reis passam, os governos mudam, os sistemas entram em colapso. A vontade de Deus mantém-se. As nossas vidas corroem-se, amigos são perdidos, temos que mudar de trabalhos. A vontade de Deus mantém-se. A presença de Deus mantém-se, porque é a promessa quando Jesus nasce, quando há o anúncio, a única promessa é: o seu nome será Emanuel, significa Deus connosco. Se a nossa confiança está nos sistemas do mundo, estamos a construir castelos sobre areia. Se acham que é o sistema económico que vos vai dar paz, se acham que é o sistema político que vos vai trazer melhorias de vida, tudo isso é circunstancial. Hoje é melhor, amanhã é pior. Como nós estamos a ver sobre a face da terra, a única coisa que se mantém é a palavra de Deus. Mas se a nossa esperança está em Deus, então nós estamos a construir a nossa casa sobre a rocha. Podem vir ventos e ela não será abalada, porque a nossa casa está sobre a rocha. Onde nós construímos a casa é decisão nossa. A vontade de Deus vai prevalecer. A forma como nós vivemos a vontade de Deus é decisão nossa. É muito triste termos que chegar a uma idade avançada ou perto do fim da nossa vida para termos consciência que não vivemos. Porque vivemos de acordo com as circunstâncias e não segundo a vontade de Deus. Então não deixem para depois aquilo que podem decidir já. Viver segundo a vontade de Deus. Porque a história que nós vivemos não é sobre nós, é sobre a presença de Deus em nós. O texto continua, porque realmente os caminhos podem ser difíceis. Mas se nós sabemos que Deus tem um propósito, esses caminhos tornam-se não só suportáveis, como nós queremos percorrê-los rapidamente para chegar ao propósito que está estabelecido. O caminho deixa de ser aquilo onde nós nos focamos, nós colocamos a meta diante de nós e percorremos o tempo presente, as dificuldades do tempo presente, com os olhos colocados na meta. O texto diz
Vou voltar a ler o versículo 4. E José foi então para a cidade de Nazaré, na Galileia, à cidade de David, chamada Belém, na Judeia, porque era da linhagem da família de David, para alistar-se com Maria, que estava grávida e comprometida com ele. O nascimento de Jesus não acontece num cenário de tranquilidade. José e Maria têm que enfrentar um caminho difícil. Eu não sei se já percorreram 140 km a pé. Ou de burro. Burro imagino que ainda menos, mas... a pé. Não sei se já percorreram 70 km a pé. 10? Num dia normal, damos 10.000 passos se andarmos regularmente. Talvez o Paulo ande mais, depende das entregas que faz, mas 10.000 passos. 10.000 passos, números redondos, 1.000, 1 quilómetro e pouco. 140 quilómetros em estradas não alcatroadas, sem estações de serviço, sem água potável, com os perigos inerentes do caminho. Foi isso que eles tiveram que fazer, 140 quilómetros. Agora imagina a exaustão, o desconforto, a preocupação. Maria grávida, quase a dar à luz, porque vai dar à luz em breve. Então aquilo já seria um barrigão. Imaginem a Catarina andar de burro 140 quilómetros. Coitada, não é? Imaginem, 140 quilómetros neste desconforto. Uma pessoa sem saber o que fazer. José preocupado, a qualquer momento a criança pode nascer. No meio da estrada. Bem, hoje em dia em Portugal ainda se nascem ambulâncias, mas na altura não havia ambulâncias. Se tivesse que ser, nem sequer havia tempo. Não havia telefones sequer para chamar o INEM. Não havia nada. José fez o caminho consciente que a qualquer momento a criança podia nascer no caminho. Agora imaginem a exaustão. E Maria, a mente de Maria a dizer, mas onde é que eu me vim meter? Isto é só pó, eu estou quase a dar à luz. Eu não sei como é que as mulheres que aqui já deram à luz estão, mas o ânimo dela já devia estar quase a arrebentar. Aquilo já devia estar cansada. Deve ter sido o caminho todo a ralhar com José. Porque a paciência, quando se está quase a dar à luz, já é pouca. E as dores são muitas. Agora imaginem a viagem feita nessas condições. E se tivéssemos que escolher o cenário ideal, apagávamos aquilo tudo e dizer, oh Deus, devias ter pensado um bocadinho nisto melhor. Pelo menos mandá-los 3 meses mais cedo. Iam visitar uma prima qualquer. Depois ficavam já lá, já não faziam a viagem tão em cima. Mas foi este o cenário que Deus decidiu usar. Porquê? Porque o conforto de Deus não é aquilo que tem primazia no plano de Deus. O propósito de Deus não depende do nosso conforto. E Deus está a mostrar-nos desde o início do nascimento de Jesus. Se nós ainda não compreendemos passados os 2000 anos, está escrito. O plano e o propósito de Deus não dependem do nosso conforto. Se o que procuramos é conforto, muito provavelmente estamos a fugir ao plano de Deus. É tão duro ouvir isto. Nós temos dito isto nesta série quase todos os domingos. Se alguém vos disse que seguir Jesus era fácil, enganou-vos. Seguir Jesus é extremamente exigente. Mas aquilo que nós podemos alcançar a seguir Jesus é algo extraordinário. Se nós tivermos os olhos colocados na meta. Então, Maria e José fizeram este caminho. Quantas vezes já oraram por portas abertas e encontraram obstáculos? Não, oh, glória a Deus, esta igreja é fantástica. Quantas vezes já pediram direção e receberam desafios? Está a melhorar, está a melhorar. Mais 5 perguntas. Quantas vezes clamaram por segurança e o que surgiu foram incertezas? O erro que muitas vezes cometemos é medir a presença de Deus pelo nosso conforto. Se nós estamos bem confortáveis, estamos felizes e estamos bem, então é porque Deus está presente. Quando nós temos dúvidas, desafios, então é porque Deus não está presente. Então, coitada de Maria e José. Mandou-lhes um filho que nasce de uma forma sobrenatural que ninguém consegue explicar e deixou-os desamparados no meio do caminho de 140 km a apanhar pó. Não depende do nosso conforto.
Deus estava no caminho com José e Maria, mesmo quando a estrada era longa e cansativa. Quando não havia lugar confortável para ficar, Deus esteve presente. E quando parecia que estavam sozinhos, Deus esteve sempre presente. Se hoje estás a atravessar um caminho difícil, isso não significa que Deus não está contigo. Se hoje a tua saúde está a passar por problemas, isso não significa que Deus não está contigo. Se estás a passar por problemas financeiros, isso não significa que Deus não está contigo. Se estás a lutar para ter uma imagem clara do que queres fazer com a tua vida, isso não significa que Deus não está contigo. Porque nunca dependeu das nossas circunstâncias, nunca. E fomos enganados quando nos passaram a dizer que dependia. A Bíblia diz o contrário. Nunca depende das nossas circunstâncias. O caminho para Belém foi duro, mas foi necessário. José e Maria tiveram que percorrer aquele caminho naquela altura para que nós hoje pudéssemos estar a falar deles e tê-los como exemplo para a nossa vida. A profecia não era que nascessem em Nazaré, mas que nascessem em Belém. Belém era o destino. O caminho tinha que ser percorrido, por mais difícil que fosse. E era o único caminho que podia ser percorrido. Às vezes queremos evitar o caminho difícil, mas é esse caminho que nos leva ao propósito. Não é a porta larga, nem o caminho largo que leva à meta que Deus tem para nós. É a porta e o caminho estreito. É aquele que custa. Porque custou para Jesus. Nós queremos ser igual ao Mestre, mas não queremos percorrer o caminho do Mestre. Nós queremos ser igual ao Mestre, mas não queremos doar-nos como o Mestre se doou. Nós queremos ser igual ao Mestre, mas não queremos abraçar. E muito menos tomar a cruz. Nem a nossa, muito menos a dos outros. Ou seja, nós queremos ser igual ao Mestre, mas não ao Mestre que se doa. Nós queremos ser igual ao Mestre ressuscitado. Esquecendo que para ser ressuscitado ele teve que morrer. E percorrer o caminho da dor. E nenhum de nós irá ser ressuscitado se não percorrer o caminho da dor. Nenhum de nós irá alcançar a glória se não for igual ao Mestre que caminhou o caminho do sofrimento. Iremos ter glória se carregarmos a cruz. Iremos ser elevados se nos humilharmos. Porque quanto mais ajoelhados estivermos, mais perto estamos do nosso Deus. Não evitem o caminho que há para percorrer. O caminho pode ser difícil, mas Deus estará em todo esse caminho. O importante é ter os olhos na meta. E a meta, para todos nós, há uma meta. Que todos... Ninguém pode dizer, eu não sei qual é a meta que Deus tem para mim. Lamento, como cristãos, isso não é possível. A meta é bem clara. A eternidade junto do Pai. Mas depois cada um de nós pode ter metas específicas. E isso cada um de nós tem que saber qual é essa meta específica. Coloquem os olhos na meta, percorram a meta. Não se preocupem com o caminho, coloquem os olhos na meta. Se Deus me tivesse dito qual era o caminho a percorrer em muitas das metas que Ele me deu, eu não tinha feito nenhum caminho. Iria desistir antes de começar. Graças a Deus Ele deu uma meta, não mostrou o caminho. Se Ele me tivesse dito o caminho, eu teria dito, Pai, eu não quero. Não quero. Ah, mas a meta é boa. Não interessa, eu não suporto o caminho. Porque a mente humana diz que, apesar de Deus dizer qual é a meta, quando o caminho é difícil, nós achamos que não conseguimos. Mas quando Deus coloca só a meta e nós colocamos os olhos na meta, sempre que caminhamos, dizemos, estamos um passo mais perto de ver a meta cumprida, alcançada. Então, vejam qual é a meta que Deus tem para vocês. Se não há meta ainda clara, dobrem o joelho. Têm feridas nos joelhos? Ainda não? Então podem continuar a dobrar. Dobrem o joelho, amigos. Não podemos esperar que Deus vai aparecer simplesmente porque lhe apetece aparecer. Pode aparecer, mas é mais fácil se dobrarmos o joelho em oração. É mais fácil se lermos a palavra. É mais fácil se estivermos perto. E se quando Ele falar, nós escutarmos e formos obedientes. E quando Ele nos disser, José, não temas, toma Maria como tua mulher, nós o façamos. Por muito difícil que seja a tomada de decisão. Porque, tal como Jesus não teve local para o acolher, nós também podemos não ter. O texto de hoje termina a partir do versículo 6 e 7. Enquanto estavam lá, em Belém,
chegou o tempo dela dar à luz. E ela teve o seu filho primogênito. Envolveu-o em panos e colocou-o numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. A história de Jesus constrange-me desde o início. Eu não sei, quando vocês leem isto, eu sei que parece muito normal. Nós já conhecemos a história, parece tudo muito normal, mas nada disto é normal. O Deus Criador do Universo não é o Criador dos clipes, que foram uma invenção extraordinária, diga-se de passagem, ou o inventor dos post-its, ou o inventor sequer da Apple, ou agora o inventor da Tesla. Não estamos a falar desse género do Criador, nós estamos a falar do Criador do Universo, que criou todas as leis físicas que existem para que o universo se possa manter. Aquele para o quem tudo foi criado e pelo qual tudo foi criado. Não tinha uma cama para nascer. E se nós estivéssemos em Belém, provavelmente também não iríamos abrir a porta. Porque não conhecíamos o resto da história. E este Filho de Deus vem ao mundo e ninguém o acolhe. Aquele para o qual tudo foi criado, o Rei do Universo, não tem sequer um sítio para nascer a não ser uma manjedoura. E não sei se vocês sabem o que é uma manjedoura, porque hoje pintamos as manjedouras quase como berços. Uma manjedoura não é nada disso. Uma manjedoura são paus cruzados com palha em cima, para a palha não cair no chão e não apodrecer. E foi aí que Jesus, o Filho de Deus, nasceu. O berço real transformou-se num local onde animais comem. Não sei se alguma vez entraram no estábulo. Alguém já entrou no estábulo? O cheiro de um estábulo, e se for em tempo de chuva, é um cheiro extremamente forte. Esqueçam lá os perfumes aromáticos, o que quer que seja. Quanto mais perfumes colocam dentro daquele espaço, pior vai ficar. É uma coisa... Foi aí que Jesus nasceu. Jesus nasceu no lugar mais improvável. O Filho de Deus nasceu numa condição onde ninguém queria ver o seu filho, quanto mais um rei nascer naquelas condições. Mas isso fazia parte do plano de Deus. O mundo esperava um rei poderoso, Deus enviou um servo. O mundo esperava o berço real, Deus ofereceu uma manjedoura. E nós hoje queremos o berço real e queremos o poder. Porque achamos que é assim que vamos conquistar o mundo. E nunca foi projetado nós conquistarmos o mundo com poder e com berços reais. Mas sim com uma manjedoura e com serviço. Isso parece um detalhe insignificante, mas é um reflexo da forma como Jesus continua a dizer que é o seu método para nós alcançarmos o mundo. Não, nós podemos mudar de sítio da igreja, podemos melhorar esta igreja, mas nunca será isso que vai fazer com que pessoas aceitem Jesus. O que vai fazer com que pessoas aceitem Jesus é o nosso serviço e a forma humilde como nós nos aproximamos das pessoas. Sempre foi esse o método. Não temos que inventar a roda, ela está inventada desde o início e foi-nos dita desde a primeira página da Bíblia. Serviço e humildade. O nascimento de Jesus já antecipava isso. O mundo não estava preparado para o receber e hoje continua a não estar preparado para receber este Jesus, porque nós não queremos este Jesus. Nem as igrejas querem este Jesus. Nós queremos um rei que venha com poder. E é por isso que ficamos tão focados na segunda vinda, mas na segunda vinda com o julgamento, com as nuvens, com os trovões, com tudo aquilo que vai ser o julgamento. E ele continua a vir num manjedouro. Humilde e serve para morrer na cruz. Jesus nasceu sem um lugar digno para si. Não havia casa que o tenha acolhido, nem hospedaria. E o que aconteceu em Belém acontece hoje também. A questão nunca foi apenas sobre o local de alojamento. O problema foi e continua a ser sobre o lugar que cada um de nós dá a Jesus na sua vida. Não é se o recebemos com honras, com fanfarra, com a chave da cidade. Acham que Jesus iria querer a chave da cidade?
ou um doutoramento honoris causa numa faculdade. Mas nós achamos que isso é aquilo que nos dá visibilidade. E Jesus continua a dizer, quando tiverem 2 túnicas, deem uma, porque não precisam de 2. Quando tiverem que percorrer a milha extra a quem não merece, percorram. Por amor. A questão nunca foi onde Jesus nasceu, e ele deixa isso bem claro desde o início. É como é que está o nosso coração para o receber. Se olharmos para a história bíblica, nós vamos compreender que a única coisa que verdadeiramente importou a Deus era o coração do povo para o receber a Ele. Quando Salomão construiu o templo, Deus deixa claro que nenhum edifício pode conter a sua esperança, segundo a Crónicas 6. A sua presença. Quando Deus encontra a mulher samaritana, Ele deixa muito claro que o verdadeiro culto não está num espaço físico, mas num coração que o adora em espírito e em verdade. João 4. Quando Paulo prega aos atenienses, ele afirma que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Atos 17. Constantemente nós somos recordados, não é o espaço que conta, é como nós o recebemos na nossa vida. Jesus não teve um local digno desde a perspectiva humana, mas a dignidade nunca foi vista biblicamente através da parte física, arquitetónica. Ele teve o lugar mais digno para nascer a partir do momento que Maria e José quiseram honrar a chamada que receberam, o convite de Deus. Então ele nasceu no lugar mais digno, e por isso é que Maria foi escolhida, porque era o lugar mais digno onde ele podia nascer. Por isso é que Jesus nasceu naquele lugar, porque José obedeceu, esquecendo o seu conforto pessoal. Porque a dignidade nunca tem a ver com as circunstâncias, mas com o coração de quem obedece. Então, independentemente da casa onde tu estejas, daquilo que estás a enfrentar, não são as circunstâncias que tornam digna a presença de Deus na tua vida, mas a forma como tu refletes o amor de Jesus por ti. Seja numa casa extremamente humilde, seja no maior dos palácios. A questão sempre foi o nosso coração e nunca as nossas circunstâncias. Então onde está o teu coração? Apocalipse 3:20 vai dizer, Jesus vai dizer no texto, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está a bater à tua porta. À porta da tua vida. É essa a dignidade que Ele procura. O que é que estás a fazer? Com o som que constantemente tu sentes. Eu tenho que vos dizer, eu acho que todos nós sentimos Jesus a bater à porta. Quando entramos numa igreja, nós não chegámos aqui por acaso. Não foi, olha, hoje não tem nada para fazer. Olha, nós estamos aqui por algum motivo. Nós sentimos que Jesus está a bater à porta. O que é que nós fazemos quando Jesus bate à nossa porta? Quais são as tensões que nós temos que realmente entregar a Deus e dizer, Senhor, eu vou abrir a porta para ti. Eu não vou fazer mais à minha maneira. Jesus continua a bater à porta. A pergunta não é se Jesus quer entrar, Ele quer. Ele está a bater à porta. A pergunta é se nós estamos dispostos a abrir espaço para Ele na nossa vida. Jesus não vai forçar nunca a entrada na tua vida. Nunca. Ele não é violentador. Ele não vai forçar a entrada na tua vida. Ele poderia ter nascido num palácio e não o fez. Ele nasceu no sítio mais humilde para que nós tivéssemos consciência que Ele não vai obrigar-nos a fazer nada daquilo que não queiramos. O mundo rejeitou Jesus e isso não impediu que Ele cumprisse o seu propósito. O lugar onde Jesus nasceu era humilde, mas a sua presença tornou aquele lugar santo. Tu podes ter uma vida humilde e desgraçada. Se Jesus entrar, a tua vida vai ser santa. O local onde pisas vai ser solo sagrado da presença do Senhor. Se abrires a porta quando Ele bater. O estábulo tornou-se o centro da história. A manjedoura tornou-se o berço do Salvador. O lugar improvável tornou-se o maior milagre da história da humanidade. E é isso que Ele nos oferece. Ele continua a oferecer-nos isso. Se nós abrirmos a porta quando Ele bater. O que torna um lugar especial não é a aparência, é a presença de Jesus. O que torna a tua vida especial não é a tua aparência, não é as máscaras que usas,
não é o carro que usas, a casa que tens. É a presença de Jesus na tua vida. O que te torna especial não é o pai ou a mãe ou a tua herança familiar. O que te torna especial não é a meta que tu tens para alcançar no teu trabalho. O que te torna especial é a presença de Jesus. Mas para isso, quando Jesus bater à porta, temos de abrir a porta. Porque se nós abrirmos a porta, quando Ele bater, nós vamos ser como Paulo e vamos dizer: eu sei viver com muito e sei viver com pouco. E em tudo isso dou glória a Deus. Jesus e Maria não tinham todas as respostas. Quando chegaram a Belém, perceberam que não havia lugar para eles. E se olharmos para as circunstâncias imediatas, podemos pensar que Deus falhou. Deus falhou-lhes. Deus mandou-os para um lugar e eles agora têm que dormir na rua. Deus falhou a este casal. Mas se olharmos para um plano maior, vamos ver a esta distância que o plano de Deus se manifestou nas suas vidas. Belém foi o lugar escolhido por Deus, anunciado pelos profetas há séculos. O nascimento humilde de Jesus mostrou que o seu reino não era igual ao reino deste mundo. E se nós procurarmos nos reinos deste mundo a presença de Deus, nós vamos estar a confundir aquilo que Jesus nos disse, aquilo que a Bíblia nos dá como realidade de Gênesis e Apocalipse. Os reinos deste mundo não são o reino de Deus. Nunca serão, nunca vão ser. O que parecia um cenário de desorganização era, na verdade, o cumprimento exato dos planos de Deus. Então, independentemente da forma como esteja a tua vida, quando as portas parecem estar a fechar, quando o caminho parece difícil, quando parece que não há espaço para ti, Deus continua a mudar a história para que o seu plano seja cumprido. E, independentemente das suas circunstâncias, Deus continua a ver o plano, o quadro completo e usa-te independentemente das tuas circunstâncias. A forma como nós vivemos esse tempo vai moldar a nossa vida. Maria e José, os pais de Jesus, nunca foram ricos. Podíamos dizer, não, isto aqui foi só o início. A partir de agora é que isto vai ser a bombar e eles vão tornar-se magnatas, vão comprar terras, isto vai ser agora. Nunca. Nunca. Na crucifixão, todos desapareceram. Ficou João e as mulheres, entre as quais a mãe de Jesus. Onde estás tu das cruzes deste mundo? A minha oração é que possa estar aos pés de Jesus. Para poder dar testemunho. Até hoje, passado cerca de 2000 anos, nós continuamos a ver que a maior dignidade daquele momento não teve a ver com as circunstâncias, mas porque Maria era digna de receber o Senhor. E continuamos a falar de Maria e de José como o lugar sagrado que deu à luz o Filho de Deus. Que hoje possa ser também o lugar sagrado onde Jesus se manifesta, para que aqueles que estão à tua volta possam olhar para ti e ver o reflexo de Jesus e querer ser iguais ao Mestre. E ser iguais aos Mestres muitas vezes passa por ser imitadores daquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia. Que Deus possa trabalhar na tua vida e que possas ter a certeza, quando Ele bater à porta, Ele está a preparar algo maior para ti do que aquilo que tu consegues imaginar. O desafio é, como dizíamos na escola dominical, a prudência, quando nós não sabemos o caminho que estamos a percorrer, é prudência. Quando Deus nos diz o caminho que temos de percorrer, é cobardia. Então, quando Deus bater à porta, abre e segue o seu caminho. Porque o plano que Ele tem para ti é muito maior do que aquilo que consegues imaginar. Se os nossos olhos estiverem na meta e não no caminho. Que Deus nos possa abençoar desse caminho, como igreja e de forma individual.